Note que a tranquilidade do cérebro faz parte da meditação. Não quero discorrer agora sobre a meditação. Vamos fazer daqui a pouco. Mas é preciso percebermos a importância de termos o cérebro tranquilo, pois isso significa ficar livre da estrutura psicológica da sociedade. A estrutura psicológica da sociedade é ainda animalesca. Ela torna o cérebro ambicioso, ávido, invejoso, ciumento, apegado. E em tais condições, o cérebro não conhece o amor. Pode estreitar nos braços um homem ou uma mulher, pode se casar, segurar a mão de um amigo, fazer o que quer que seja, mas não haverá amor enquanto o cérebro ainda constituir uma parte do passado animalístico, que constitui a estrutura psicológica da sociedade. A compreensão dessa estrutura em nós mesmos faz também parte da meditação. E se chegar até aí, descobrirá que, com aquela compreensão, se apresenta uma imensidade, um impulso criador que nada tem em comum com o escrever livros, poesias ou pintar quadros, nem com nenhum dos absurdos e exigências infantis de uma sociedade em que tanto valor se atribui à fama. É uma criação que se verifica no imensurável, a culminância da existência. Mas tal só será realizável quando a estrutura animalística, a estrutura psicológica da sociedade, tiver sido de todo rejeitada, significando isso que a mente, o cérebro, já não é ambiciosa, apegada, dependente, já não deseja se preencher, já não se deseja ser alguém, já não busca o poder, a posição e o prestígio. Respondi a sua pergunta, senhor? Ouvinte, deste-me algo sobre o que pensar. Krishnamurti, não pense nisso, senhor. Pensar sobre uma coisa implica tempo. Você diz, não percebo isso agora, mas vou refletir a seu respeito e, posteriormente, o saberei. O pensamento não te fará perceber nada. O pensamento não te dará compreensão. No momento em que diz que vai pensar acerca de alguma coisa, você cria a estrutura do por enquanto vou tentar. E está, então, completamente perdido. O importante é cada um escutar com todo o seu ser. E esta é realmente a nossa dificuldade. Escutar com todo o ser. Não é apenas ouvir as palavras do orador, mas também ver imediatamente por si mesmo a verdade ou a falsidade do que se está dizendo. E esse escutar exige extraordinária energia. Não se trata, pois, de tentar por enquanto. Ou a pessoa escuta com todo o seu ser, ou nada escuta. Se escutar com todo o seu ser, verá que ocorrerá uma explosão interior, não amanhã ou no fim do dia, porém instantaneamente. Foi sobre isso que eu estive falando. Esta explosiva transformação que deverá se verificar no presente imediato. Note que, se apenas fica pensando sobre isso, todas as suas reações defensivas entram em cena, e assim continua a se ajustar ao padrão de sua existência diária, a se submeter a esse padrão, sempre que seja inconveniente rejeitá-lo. E isso é tudo que o pensamento pode fazer. Dar voltas e mais voltas infinitamente. O pensamento, pois, não é o instrumento da percepção. Não é a dinamite que destruirá o passado. Você tem de dar o seu coração ao escutar. É isso mesmo que quero dizer. Você tem de dar o seu coração ao escutar. E não simplesmente ouvir palavras com o intelecto. Pode uma pessoa ser extraordinariamente sutil, capaz de falar com eloquência, de citar muitos livros, mas nada disso operará o milagre. O milagre
está no escutar totalmente. Pergunta: o que significa o título do seu livro, A Primeira e Última Liberdade? Resposta: te aconselho a perguntar ao editor do livro, pois foi ele quem desejou esse título. Senhor, tratemos do assunto acerca do qual estivemos falando nessa manhã, porque todos nós temos muitos hábitos. Quando dizemos refletirei sobre isso, essa é uma reação habitual, não é verdade? Pergunta: o hábito não cabe em coisa nenhuma? A técnica não envolve hábito? Resposta: sim, senhor. Mas por que faz essa pergunta? Toda técnica, naturalmente, subentende hábito. Se desejo aprender a conduzir um carro, preciso adquirir a técnica de acionar o arranque, fazer as mudanças e etc. Tenho de praticar cada uma dessas coisas até fazê-la desembaraçadamente, com naturalidade. E isso importa hábito. Mas nós não estamos falando a respeito dos hábitos mecânicos inerentes à prática de uma técnica. Nos referimos ao mecanismo mental formador de hábitos. Pergunta: você pode dizer mais alguma coisa acerca dos hábitos inconscientes? Resposta: em geral, não estamos inteirados de nossos hábitos, e por isso eles se tornaram inconscientes. No momento em que percebemos um hábito, o arrancamos do inconsciente, não é verdade? Se toda vez que hesito a respeito de uma coisa, coço a cabeça, sem saber que o estou fazendo, se esse ato é automático e dele não estou ciente, então, obviamente, trata-se de um hábito inconsciente. Mas, desde que me torno plenamente cônscio desse hábito, e não resisto a ele, mas me limito a observá-lo, então ele foi arrancado do inconsciente. Ora, é porque os nossos hábitos, em regra, são inconscientes, que nós não os destruímos. Se estamos acostumados a conduzir um carro, ligamos o motor instintivamente e acionamos a alavanca de mudança, sem a isso aplicar nenhuma reflexão. Esse é o hábito inerente à técnica. Mas, em geral, estamos igualmente inconscientes de como procedemos com os nossos semelhantes. Ao percorrermos uma rua muito movimentada, não notamos quando empurramos alguém, etc. A questão, pois, é de como nos tornarmos plenamente conscientes de todos os hábitos animalísticos e cultos que, em parte, nos foram impostos pela sociedade e, em parte, por nós mesmos, cultivamos inconscientemente. Como empreenderemos esse trabalho? O indivíduo é hinduísta, cristão, alemão, russo, suíço, americano e etc. Com o respectivo conjunto de hábitos do qual comumente está inconsciente. E como poderá o indivíduo perceber esse condicionamento? Como poderá se dar conta do inconsciente, onde se encontra essa imensa série de hábitos não revelados? Como cientificar-se do padrão inconsciente que em você se acha profundamente enraizado? Irá procurar um psicanalista, lhe pagando 50 ou 100 libras, ou qualquer que seja o preço, para que ele te arranque o padrão do inconsciente? Isso adiantará? Ou você mesmo se analisará? Que subentende o processo de autoanálise? Quando se analisa, a divisão entre o observador e o objeto observado, não é verdade? E o observador está tão condicionado como aquilo a que observa. Há, pois, conflito entre ambos, entre o analista e a coisa analisada. O analista está sujeito a interpretar erroneamente o que imagina e, se resiste a um dado hábito ou procura transformá-lo de acordo com suas próprias idiosincrasias e etc., com isso só dará mais força ao hábito. Portanto, a autoanálise não é tampouco o caminho que se deve seguir.
O que fazer então? Tende presente, por favor, que estamos falando sobre como abrir o livro do inconsciente, de modo que se traga à luz todo o seu conteúdo. A análise por parte do profissional não é a maneira correta de abri-lo, a não ser que tenha dinheiro e lazer e um tão descomunal interesse em se ajustar à sociedade, que esteja disposto a recorrer a essa espécie de entretenimento. E como já expliquei, a análise introspectiva também não é o caminho correto. Se isso está claro, o que fará? Ouvinte, nada? Krishnamurti. E que significa isso, Senhor? Se já não está enredado nessa falaciosa ideia da análise, só há então observação, não é? Há só o estado de ver, sem se traduzir o que se vê. Então, se vê apenas. Mas, geralmente, o que nos acontece? Quando vemos a nós mesmos exatamente como somos. Se percebo que sou brutal, rancoroso, mesquinho, cheio de vaidade, me sinto deprimido. Digo, ai, que coisa horrível! E me ponho em agitação tentando modificar. Essa tentativa de modificar a coisa, essa tentativa de fazer algo em relação a ela, está ainda no terreno da análise. Mas se, ao contrário, me limito a observar sem escolha, e isso significa estar observando negativamente, já não há, então, nenhuma série de análises do inconsciente. Estou completamente fora do terreno da análise porque quebrei o padrão. O importante é romper com essa muralha de condicionamento, de hábito. E quase todos nós nos achamos que poderemos rompê-la por meio da análise, quer feita por nós mesmos, quer por outro. Mas isso não é possível. A muralha do hábito só pode ser rompida quando a pessoa está completamente cônscia, sem escolha e negativamente vigilante. Senhor, quando subitamente vê uma montanha em toda a sua imensidade e beleza, suas imponentes alturas e seus abismos, que pode fazer em relação a esse espetáculo? Nada, absolutamente. Você apenas o contempla, não é? Mas o que é que geralmente acontece? Você olha para a montanha em um rápido segundo e diz em seguida, nossa, como é linda! E com essa própria verbalização, já não a olha, já lhe volta as costas. Se olha realmente para uma certa coisa, sua mente se torna muito quieta, porque então já não está julgando, já não está traduzindo o que vê em termos de comparação, apenas olha. E é isso o que eu entendo por observar negativamente. E se puder olhar-se a si mesmo dessa maneira, todos os hábitos e condicionamentos inconscientes se reduzirão a uma só coisa, que pela compreensão direta, eliminará completamente. Isso não são meras palavras. Experimente e veja você mesmo e você o comprovará. Interpelante. Nossa vida de cada dia é cheia de contradições e conflitos, e há tantas coisas que temos de fazer. Tudo isso se acha em estranho contraste com o que sentimos e percebemos ao virmos aqui para te escutar. Krishnamurti. Por que criar divisão entre nossa vida diária e aquilo que estamos a escutar? Por que separar as duas coisas? A vida são todas as coisas, não é? A vida é nossa existência de cada dia, com sua rotina, seu tédio, seus conflitos, como também o estarmos aqui escutando. A vida é por igual. O escutarmos as árvores, os pássaros, o rio. É a alegria passageira, o sofrimento, a mágoa. Tudo isso é a vida. Mas nós a dividimos em vida diária e outra coisa a mais. Por quê? Por que não olhamos a vida totalmente e não por fragmentos? Falamos sobre a vida de Wall Street, a vida da cidade, a vida do eremita e etc.
Assim falamos há anos e anos. Isso não é também um hábito? Enfrentar a vida e encará-la como um todo, e não fragmentariamente. E isso só pode fazer ao se conhecer. É porque não conhece o inteiro processo de você mesmo que divide a vida em fragmentos e, dessa maneira, perpetua o conflito e o sofrimento. Não se pode construir um todo harmonioso juntando fragmentos, mas com o autoconhecimento se alcança uma plenitude e um senso de totalidade.